Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, não, hoje está diferente. Hoje estou só com a Inês Aparecida, essa cunha jornalista maravilhosa, tudo bem? Eu pensei que tu ia dizer assim, vixe, estou só com esta fuleiragem. Maria. Hoje nós estamos com um formato diferente, mas está legal também. Somos 4 mulheres hoje, vocês vão ver. Ebeli Rebouças está numa missão a trabalho, né, Isso. no lançamento da agência de inovação da UFC, tá lá, tem que cumprir o papel dela mesmo, muito bem, boa sorte à nova agência, que vai trazer muita coisa boa para a sociedade cearense, brasileira, enfim. E hoje a gente, como a Inês já antecipou, estamos com mais 2 mulheres. E não são só 2 mulheres normais, não. São 2 vereadoras de esquerda, mulheres pretas, que estão aí na luta e que agora estão se botando para disputar o PT cearense e de Fortaleza. Estou falando da vereadora Mariana Lacerda e Adriana Almeida. Muito prazer tê-las aqui, é maravilhoso. Ave Maria. Prazer, nossa. Nossa, eu estou aqui empolgadíssima. Acho que eu estou realizando o sonho de todos os meus amigos, das minhas amigas. O sonho deles é vir aqui nas Cunhãs e eu consegui. Oi. Também tô aí nessa mesma vibe da Mari. A gente, né, tava esperando, um dia chegava. E esse dia chegou. Por quê? Se não passar nas Cunhãs, não faz sucesso, entendeu? Não é famosa. Não é famosa. Então, é isso. A ideia é essa. E vocês Tem que botar no currículo. Passei das Cunhãs. Sim. É isso. Agora sim nós vamos poder dizer que somos famosas, né, Aí, Adriana? o negócio tá melhorando. E são, assim, são famosas mesmo, porque estão aí se colocando na disputa pelo PT de Fortaleza e do Ceará. E aí esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui com as vereadoras, porque, enfim, o negócio está começando a pegar fogo, né? Com as diferentes alas do partido aí disputando, mas também vamos falar de questões relacionadas ao mandato delas e tudo mais que está rolando na Câmara de Vereadores. E também vamos falar um pouquinho de governo Evandro, governo Elmano, enfim. Já que vocês são do PT aliadas, né? Tem todo o direito de opinar. Então, antes de começar, a gente faz a apresentação das convidadas. Eu vou fazer a apresentação de uma e a Inês vai fazer de outra. Isso, para não ficar, né? Fazer o parzinho, né, Inês? Parzinho, a dupla. Quer começar pela... Não, vai, começa Comece tu, pela letra Mari. A. Mari. Adriana, não quer começar tu, não? Bora. Não querem falar de nós, não. Porque eu botei a... Tá bom. Depois eu começo, então. Vou começar com a Mari Lacerda. Nascida na Parangaba e criada no Parque Santana, bairros da periferia de Fortaleza, Mariana Vieira Lacerda começou cedo a participar de movimentos sociais. Foi catequista na Igreja Católica, participou da Associação dos Moradores do Parque Santana e do Orçamento Participativo na gestão da ex-prefeita Luiziane Lins. Isso faz tempo, né? Olha aí. É militante da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento Negro Unificado, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, estuda a participação de mulheres negras no parlamento. E agora ela mesma é objeto de estudo dela mesma, né? Pronto. No movimento estudantil, foi diretora de Direitos Humanos da União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi assessora da deputada federal Luiziane Lins e compõe a executiva do PT Fortaleza. Em 2024, foi eleita vereadora com 8.034 votos espalhados pela cidade. Em sua primeira legislatura, é líder do PT na Câmara Municipal e presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Juventude da Casa. Agora, manda, Inês. Adriana Almeida. Adriana Almeida é mãe, professora, bióloga e a primeira vereadora negra a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza pelo PT, não é a primeira negra, pelo PT. Foi eleita vereadora com 8.080 votos e atua como procuradora especial da mulher e como terceira vogal da mesa diretora da Câmara. É também presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Casa e ainda ocupa a vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos. Trabalha muito, né, tu? Muito. Foi professora de Biologia na Rede Estadual do Ceará e de Ciências na Rede Municipal de Fortaleza, onde também atuou como diretora e coordenadora escolar. Nos tempos universitários, participou do movimento estudantil, exercendo funções na União Nacional dos Estudantes, UNE, e no DCE, Diretora Central dos Estudantes, da UES. Também foi diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação, o Sindiúte. Adriana é engajada no combate à violência de gênero e na luta por maior representatividade feminina na política. Além disso, defende pautas relacionadas à equidade racial, direitos da juventude, população LGBTQIA+,
inclusão de pessoas com deficiência, dentre outras. Vamos logo, já que eu falei, emendar logo uma pergunta aqui para a companheira Adriana. Pois não. Recentemente, a vereadora Adriana Jerônimo, do PSOL, colega de vocês, foi desrespeitada pelo vereador bolsonarista Julierme Sena. Não me conformo com esse nome deste homem? Julierme. Acho que o pai dele errou, era para ser Guilherme. Não sabe aí? Misturou, né? Misturou. Julieta com Julieta. Não, sei não. Julieta com Guilherme. Júlio com Guilherme. Ele, o Julierme Sena, ele usou chamar a fala da Adriana Jerônimo de estúpida. Menina, eu vi o vídeo. É grosseria demais. É. Gente, eu não tinha paciência não, viu? Pois é. Dessa vez, ele ouviu de volta. Ainda bem, né? A Adriana disse assim, estúpido é você, querido. Querido com a ironia, né? Um querido daqueles que tem vontade de pegar o pescoço e fazer... né? Eu conheço esse querido. A sessão chegou a ser suspensa porque o bate-boca continuou. Como é para vocês, mulheres, lidar com esse tipo de ataque partindo de homens? Isso intimida ou, pelo contrário, o sangue ferve e motiva vocês a terem uma postura mais combativa? Acho que a intenção é intimidar, né? A intenção é nos calar, a intenção é dizer que aqui não é o seu lugar. Mas isso faz com que o sangue venha a ferver mesmo. Eu mesma também já fui vítima de violência política de gênero lá na Câmara também, né? Eu fui chamada de louca diversas vezes por um vereador na Câmara Municipal, né? Na época eu era oposição, ele era situação. Hoje a gente está... A política é dinâmica demais. Hoje a gente está tudo na base, Meu Deus. mas isso não se apaga, né? Então, é muito difícil, né? No dia, eu estava sozinha como mulher, né, na Câmara, porque é híbrido, né? Nessa vez também, a Adriana também estava, nós estávamos lá, mas estávamos atendendo no gabinete. A gente correu para dar aquele apoio, aquele suporte. Eu, Quando a Mariana. vocês ouviram. Quando a gente ouviu, estava assistindo online, a gente ouviu e já foi lá. Porque é muito doloroso. Não é fácil, né? Você tá ali, no seu local de trabalho, porque ali é o nosso local de trabalho, e ser desrespeitada dessa forma. O pior, Inês, o pior... Camila, é que é uma naturalidade, é como se a gente tivesse, né? É muito mimimi. Eu chamei de louca, mas a intenção não é essa, né? Então, são coisas que parece que a gente está de brincadeira, mas a gente sabe que não. Violência política de gênero hoje já é crime, né? E a gente precisa dizer que o crime também se dá nessas palavras. Nós tivemos agora, recentemente, o primeiro caso de condenação por violência política de gênero, que foi o caso da deputada Larissa Gaspar, Jô Farias, Isso, né? E a Juliana Lucena. Então, agora, a gente precisa saber até onde a gente vai também, né? Porque, tudo bem, vem, fala, se expressa. A gente vai dar continuidade, a gente tem essa força toda para dar continuidade a uma denúncia desse tipo, né? Eu digo isso porque a gente precisa ter esse apoio entre nós, entre as parlamentares, as mulheres, né? Então, não é bacana, não é legal, é desrespeitoso, é sim violência política de gênero, e eu acho que a gente precisa combater. Eu me esqueci de fazer a saudação a vocês no início, né? Você foi logo fazendo a pergunta, né? Mas, É doido para saber aqui as coisas. doida para saber as coisas, né? Mas só saudar, muito bom estar aqui com vocês, fico muito feliz, né? Obrigada, E isso nos também. empodera também. Mostra aí tudo que a gente sofre, né? E acho que a Mariana pode... Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, né? A gente conversou um pouco lá no plenário, na hora que isso aconteceu, é que isso não tem que ser necessariamente só nós, as parlamentares, que precisamos dar uma resposta. Todos os vereadores, eles precisam dar uma resposta. E aí, como a Adriana falou, ali é nosso local de trabalho. Nós não podemos sofrer nenhum tipo de violência no nosso local de trabalho. O povo nos elegeu para cumprir aquela função. O debate acalorado, ele faz parte, nós mesmos entramos diversas vezes no embate, mas algo que nos desqualifica, porque o que é o cerne aí, né, do que foi? A desqualificação de uma fala completamente legítima, né, da Adriana. Então, assim, eles não... Quando eles se sentem, né, acuados, eles né, agem dessa forma também. Então, acho que a Adriana estava muito bem, né, posicionada. Como você viu no próprio, eu disse até, é bom de ouvir quando ela termina e ela fala, estúpido é você, querido. E ainda bem, eu disse até para ela, eu disse, olha, não sei se não tinha que acontecer comigo, eu brigo muito lá, né?
Mas eu disse, eu também não sei se a minha reação eu vou conseguir reagir ou se eu também vou chorar, vou ficar mal. Não, mulher, chore não. Não, porque eu tô dizendo, Inês, mas nós óbvio que nós da política, nós aprendemos que temos que ir pra cima. E que a gente tem que endurecer. Mas, assim, tem coisas que nos desestruturam lá. Então, assim, a gente conta umas com as outras. Isso. Óbvio que nós não vamos jamais recuar, baixar a cabeça. Mas eu acho que eles também fazem isso nessa busca de nos desestruturar lá e nos desqualificar. E aí eu acho que, assim, a Câmara precisa se posicionar. O presidente da casa precisa se posicionar. Ele ficou só falando assim... Não adianta só suspender a sessão, né? Tem que chamar... Uma coisinha assim, muito levezinha. Tem que chamar o líder do PL, tem que chamar a bancada do PL, porque assim, e dizer Câmara... que não admite isso. Porque a Câmara Presidencial dele não admite isso. E vamos utilizar o regimento, né? Acabou de construir, acabou de colocar, né, a vereadora Adriana Almeida, a primeira mulher vereadora, procuradora da casa, um marco importante. Isso é uma ação da presidência, junto, né, com a procuradoria. Então, nesses casos, eu acho também que a presidência precisa se manifestar. Não pode ser só a gente, né? Precisa. Pronto, o vereador Léo Couto já esteve aqui, tá ouvindo, ó. Posição, postura. Mas ontem eu conversei com ele justamente isso. A gente estava no aniversário de Fortaleza, conversei com ele. Não, a gente vai estar conversando e tudo, é importante. Isso para que não se repita mais. Normalizar, não né? normalizar. Não... Hoje, ano passado, chamando de louca. Agora é de estúpida. E depois vai partir para quê? Né? Então tem que barrar, tem que parar. Às vezes eu fico perguntando, o que essa direita tem? Quem tá raiva de mulher, né, menina? Mas eles têm mesmo. Tem raiva de mulher, porque não faz uma terapia. Não é problema. Muita mulher. Eu estava esse final de semana participando do Festival Mulheres em Lutas, né? Que promovido aí pelo Instituto Se Fosse Você, da Manuela Dávila. Gente, e muitas parlamentares, muitas mulheres dos movimentos sociais, mas quase todas já sofreram a violência política de gênero em seus mandatos, ou então no exercício das suas funções enquanto movimento. É algo gritante, está cada vez pior. Né? Pior. A gente precisa... E se você pega as mulheres negras, né, Adriana? Ameaças de morte. Né? Todas essas das últimas eleições, você tem um aumento de mulheres negras no parlamento, todas relatam ameaças das mais, assim... que você pensa assim, não, isso não deveria acontecer. De morte, estupro corretivo, Marielle, né, exatamente. É o símbolo maior disso. E aí a revolta e a ira deles, né? De a gente estar lá. E aí a Inês diz, não chore não, mas na hora você fica... Não, sabe? Porque eu choro depois. Porque eu sabe o que é que digo não choro? Porque eles querem isso. É claro. A alegria da gente também ofende a eles, tá entendendo? E a força da gente. Não, foi legal dizer. E aí, querido, debochando, nem que seja por dentro, esteja chorando e com vontade de fazer assim no pessoas, né? Mas a gente tem que, sabe? Tem, que eles querem que a gente fique mesmo pra baixo. Não fica. Não. Por isso que foi a altura, né? Agora, só não gostei do corte que fizeram no jornal, porque parece que ela que começou, né? Mas quando você vê a cena pega toda... o completo que você parece, vê. Aí você vê nos comentários, as pessoas olham, tipo assim, mas não foi, mas né? Ainda tem isso. Ainda tem esse detalhe. Isso. Depois a gente volta mais para falar da Câmara. A gente quer entrar um pouquinho logo de cara no PT, né? Nessa disputa interna que vai ter o PED, né? Que é o processo de eleições diretas, que vai aí escolher os novos dirigentes do partido, tanto no âmbito municipal como no estadual. Como é que está a correlação de forças? Vou pedir para a Mari começar essa história. No partido, a gente está gravando na segunda-feira, como sempre. No domingo, no sábado, teve o lançamento do grupo que está se chamando aí de Grupo do Camilo, do Elmando e do Evandro. Que dizem, aí tem outro que diz que não é. É o Campo Popular. Aí tem o campo de esquerda, que é o grupo que vocês, né, compõem, e ainda tem o campo democrático, que é o grupo do Guimarães. Explica para a gente como é que está essa composição, essa correlação de forças, e se a gente pode considerar que talvez Guimarães esteja perdendo espaço nesse negócio. Vamos jogar aí, ó. É para falar. Não, assim, eu não sei se o Guimarães está perdendo espaço, porque o que se apresenta pelo campo popular é que não é... O intuito deles não é esse, né? É pelo que eles falam. Se isso vai se concretizar, já não sabemos. E acho que a criação desse novo campo também é uma reação, né? Já tem ali muito organizado o campo em torno do Guimarães. A gente cria um campo de esquerda muito naquele cenário da disputa interna. Então, agora é natural que essas pessoas que estavam ali fazendo política se juntem. Agora, para disputar com quem? Aí tem que...
eles estão dizendo que não é, né? Não é para disputar. Então, eu estou esperando também para ver. Não tenho hoje como dizer, né? Estamos esperando para ver. A gente está vendo esse desenho, né? A gente lançou o campo de esquerda na época em que a gente lançou o nome da Luiziane para ser a nossa candidata a prefeita de Fortaleza. Então, a gente foi ano passado, juntou muitos militantes, muitas correntes internas, formamos o campo. E esse campo, ele se consolidou, né? Não foi algo pontual. Ele nasceu ali, mas ele vem se consolidando, né? Do Guimarães já é um campo já consolidado há muito tempo. E aí, né, eu acho que surge, né, a ideia de fazer, né, juntar outros grupos e se faz esse campo popular, né? Acho que disputas internas dentro do PT, elas são salutares. Agora não vai ser mais corrente contra corrente, né? São essas correntes juntas formando esses campos, né? É uma disputa grande, 3 campos grandes, né? Porque, né, quer dizer que cada o resultado campo final desse... do PED vai dizer que se é contra alguém, se não é. Isso que vai. Certo, Maria e certo. Adriana, cada campo, porque antes a gente chamava as correntes, né? Isso. Eu, de frescava, eu chamava alas das escolas de As samba alas do das PT, escolas de as samba. alas das escolas de samba. Mas quer dizer que cada campo desse tem correntes. Tem. Por exemplo, o campo popular tem algumas correntes se juntando. Isso. Campo de esquerda. Assim, né? Porque no campo de esquerda nós temos a democracia socialista, a Que era a articulação... DS, que era a Luiziane. Temos a articulação de esquerda, temos a militância socialista, Optei. o Optei, nós temos... São várias correntes. São várias dentro do correntes campo. dentro do campo, Aí exatamente. A gente que inaugurou isso, viu? Né? Aqui, viu? Aí eu falei com o petista hoje antigo, ele disse, menino, acho que eu só inaugurando pra mim um estádio. Porque um campo é pequeno, pode ser um campo de futebol de salão, campozinho de basquete. Eu vou inaugurar pra mim um estádio. É engraçado. O estádio é tanto campo, né? É que no início a gente o povo zoava muito. Quer dizer que vocês são campo de esquerda e quem não for desse campo é de direita? Não, nós somos um campo que aglutina correntes da esquerda, Eu né? Do achei PT. engraçado, realmente, eu achei assim um pouco perspicaz e maldoso esse nome, assim, campo de esquerda. Exatamente, porque joga só, todo o resto, campo de não. esquerda, olha como são Às danadas vezes as coisas- as meninas. As Campo- coisas o resto é óbvias de precisam ser ditas, Inês. Meu Deus do céu. E já no campo Nossa popular Senhora. também acredito que tem outras correntes, né? Tem, Porque tem. Tem o do Zé Guilherme, Ayrton, tem a do o Zé Guimarães, Ayrton, o Guilherme, que é da Resistência Resistência. Acho que são correntes distintas. E Tem tem Fala, os que Guilherme. estavam soltos, né? Então, se for mesmo confirmado que é humano, Camila, eles eram soltos, né? Não eram... E vários outros ali, né? O Pinheiro também tem corrente, né? Tem. Não, eu quero... Vocês... A gente falou, a Camila falou no começo que você é candidata a presidente do PT Fortaleza e a Adriana Almeida, candidata do PT para ser a presidente do PT do Ceará. Aí dizem que o Antônio Carlos já está, como fosse assim, consolidado, papapá. Vocês acham que pode surpreender No PT de Fortaleza, né? Que é o teu adversário. Anda, Maria. Que é o favorito. Sim, Aí eu não sei Maria. como é que tá no estado. Quem é o No candidato? estado tá vendo aí as possibilidades. No estado, o Guimarães apresentou 3 nomes, né? Que foi o Inácio, o Vladson E o Felipe Pinheiro, Felipe Pinheiro, né? lá de Itapipoca. Apresentou aí esses 3 nomes. Então, a gente teve uma... Primeiro, assim, acho que é importante dizer por que a gente lança a candidatura, né? Porque eu acho que é isso, assim. Primeiro que nesse processo de disputa do PT, é um momento de você apresentar, debater o partido. Nós estamos ali direto vivendo em eleições, né? Elegendo projetos. E esse momento de disputa interna é o momento de você dizer, olha, esse instrumento aqui, como é que ele tem que ser? Por que ele tem que ir para cá, mais para cá? Então, eu acho que a necessidade de lançar as nossas candidaturas vem muito nesse intuito de dizer que PT nós queremos, né? Que esse PT que consegue atravessar o que tem conseguido atravessar ao longo desse tempo, né? Atravessando impeachment, golpe, e ele segue sendo um instrumento da classe trabalhadora. Então, assim, quando a gente decidiu lançar, é muito nesse intuito. Todo mundo tem falado muito, todos os campos de unidade, né? Então, assim, nós estamos também colocando os nossos nomes como esses nomes que podem construir a unidade do partido. Porque, veja, nós somos vereadoras recém-eleitas, né? Sou jovem, a ponto das idades que se tem na política, dialogando com essa parcela, e nós também queremos que esse PT dialogue com essa parcela, dialogue com as mulheres negras, dialogue com a juventude. Então, nós acreditamos que os nossos nomes, eles também são nomes que têm todas as condições de se construir unidade em torno dele, né? Então, assim,
Estamos debatendo, estamos vendo os números aí, mas tem já algo que é muito difícil, né? Mas a gente teve uma primeira conversa com o campo popular, né? A gente teve uma primeira conversa e estamos nesse processo de diálogo, porque faz parte, nesse processo interno, você dialogar. Mas nós queremos dizer que nós apresentamos a nossa candidatura para o PT e para a sociedade. Nós queremos, por que não nós? Sim, Não, sim. A pergunta que a gente faz é isso. Por que não nós? Por que não nossos nomes? Né? O povo mostrou que nos conhece, que acreditam no projeto que a gente defende. Então, por que o nosso nome não é esse nome que pode construir essa unidade? E estamos nessa legitimidade de sermos candidatas mesmo, representadas e votadas pelo campo, né? O campo indicou os nossos, não chegou de cima para baixo, foi algo discutido, construído. A gente tem uma organização do campo, cada corrente tem um representante na coordenação do campo, e depois a gente faz essas discussões, depois discute com o campo como um todo, né? Os militantes de base mesmo. Então, a gente tem essa organização, a gente tem essa legitimidade, e é algo interno mesmo. O PT, né? Falando aí das correntes, o PT internamente a gente faz todas as disputas saudáveis no sentido de apresentar essas alternativas. Eu acho que o que nós fizemos, nós temos uma base consolidada dentro do campo de esquerda, que quer ver os nossos nomes representados. Então, é para que a gente possa dialogar com a nossa base do campo, mas também com outros, né? Com as outras militâncias dos outros campos também. Então, é mesmo essa questão do diálogo, apresentar uma alternativa dentro do que nós acreditamos, dos princípios do PT pela esquerda. São disputas de ideias. Isso, disputas de ideias mesmo. Qual é a direção que nós queremos para o PT para os próximos anos, a nível estadual e a nível municipal? Tem 3 projetos colocados. O que é que a gente vai querer? Pois e acho que tem uma questão que queria que vocês comentassem, porque o campo de esquerda é o campo da Luiziane, né? Se a gente pensa na liderança maior, é a Luiziane Lins, ex-prefeita e tudo mais, e é uma pessoa que tem colocado críticas a um certo estilo aí que a gente pode chamar, que ela às vezes ela solta assim, no estilo Camilo, o Camilo como quase um coronel, assim, muito autoritário, centraliza as decisões e levando o PT para um posicionamento muito pragmático, então de colocar candidatos que não tem nada a ver com o partido para disputar, enfim, pensar nas alianças, entregar isso, né, entregar o partido para conseguir essas alianças. Então, o ponto de vista da Luiziane, que eu acredito que é o majoritário, que vocês partilham também dessa visão, é que é o resgate do PT mais roots, mais raiz mesmo, que represente o que era no começo. Então, o Partido dos Trabalhadores, né, que representa os trabalhadores. E aí, então é assim, tem uma divergência ideológica grande, não é pequena, não. Vocês acham que dá para superar e compor, num caso assim? Mesmo assim, eu sei que é o mesmo partido, mas é que são coisas tão diferentes. Sim. Eu acho que tem uma coisa... Fala em unidade, vocês falam em unidade, a gente quer saber isso. Quando todo mundo fala essa palavra, eu acho que é porque todo mundo tem muita consciência do desafio que está colocado em 2026. Nós não estamos, né, não está fácil, não está dado. Nós vimos aí, né, o Trump voltar. Então, isso aqui... Então, assim, nós temos... Então, eu acho que todos os campos, com todas as suas divergências, inclusive divergências muito nítidas, todos os campos estão muito preocupados com 2026. E eu acho que essa preocupação com 2026 é o que faz com que a palavra que mais sobressaia de todo mundo dizendo, de fato, nós queremos a unidade. E aí que entra o campo de esquerda, no sentido de dizer, a nossa eleição aqui em Fortaleza foi uma eleição muito dura, né? E a gente vai olhar algumas pesquisas, assim, a gente tem perdido na juventude, né? Agora, na última pesquisa que deu a baixa do Lula, deu uma queda na juventude, deu uma queda nas mulheres. Então, esse partido precisa se comunicar com essas pessoas que acreditam nessa ferramenta, que acreditam nesse instrumento. Então, eu acho que a unidade, quando todo mundo fala, é porque nós estamos todo filiado do PT, muito consciente com o desafio que nós temos, e que é um desafio que coloca em xeque a democracia brasileira. Porque o outro cenário a gente já viu,
né? A gente já viu que é a barbárie, já viu que é o projeto da morte. Não tem uma terceira via, não tem uma alternativa. Então, nós, como militantes, eu acho que todos, da Luiziane ao Guimarães, todos os campos que estão aí colocados, têm essa nitidez. Então, acho que esse é o ponto. Esse é o ponto que, para a gente, vai ser central, né? O nosso projeto de 26. Agora, é óbvio que nós queremos pontuar isso, que a gente quer recuperar esse PT, esse sentido de ser militante, esse sentido de olhar para os nossos militantes com essa importância e de se comunicar Adriana, com esses setores. A Mari falou aí que perder nessas últimas pesquisas, a gente vê que diminuiu assim, a adesão, né? a adesão do PT junto à juventude, junto às mulheres. Seu trabalho com a mulher está sendo, né? O que é que vocês acham? O que é que você acha disso, Adriana? Não, Por que o PT está perdendo esse espaço? A gente tem... Essa última eleição, ela nos mostrou muito que a gente precisa ter esse trabalho de voltar, de fato, para as bases, né? Que a gente vê um candidato de extrema-direita chegar dentro de uma periferia e ser ovacionado por várias pessoas. Então, essa avaliação, essa discussão de que a gente precisa voltar para as bases é algo que a gente já vem fazendo e essa eleição nos mostrou muito. E a preocupação com 2026 que a Mari coloca, eu acho que não é só do PT, é de todos os setores progressistas que sabem que não dá mais para voltar para a extrema-direita como foi. Então, eu acho que quando a gente vem com o campo de esquerda, por exemplo, é justamente com esse propósito de mostrar que a gente quer fazer esse diálogo pelas bases, né? Quer estar fazendo a proteção às mulheres. Né? Não dá para a gente ter aí os candidatos que brincam de matar a namorada aquela brincadeira foi... e a gente quase perdeu uma eleição para um candidato desse. Né? Então, a gente precisa, eu acho que o principal é a gente, de fato, voltar a estar dentro das periferias, a conversar com as juventudes, estar dentro dos bairros, dialogando para as mulheres qual é o problema que nós teremos em 2026 se a gente perder esse projeto popular, esse projeto progressista que a gente vem para frente, né? É todo um desmonte de política voltado para a defesa das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, da população negra, né? Então, é isso que está em jogo. Então, quando a gente fala essa perspectiva da unidade... Internamente, eu venho de um partido, viu? Antes de eu ser do PT, eu era do PSTU, viu, Inês? Negócio Então, a gente fazia internamente toda uma discussão e quando terminava o Congresso, a gente ia para fora forte. Então, é isso. O PT internamente tem todo o direito de apresentar suas candidaturas, né? Eu, a Mari, quem quer que seja, fazer as nossas discussões internas, mas sair forte para fora, né? Claro que todo o processo ele fragiliza, né? Talvez esse seja por isso que a palavra unidade ela vem tanto, porque todo o processo de disputa ela fragiliza. Mas a gente também não pode deixar de apresentar as ideias que nós temos com medo de fragilizar. Né? A gente precisa ir para cima mesmo, disputar, discutir, mas com respeito e tentando fortalecer o PT. Mas vocês concordam com a visão da Luiziane de que o Camilo ultrapassa um bocado os limites do que deveria ser de uma liderança do partido, deveria deixar o partido, assim, as lideranças do partido que são raízes mesmo, que estão lá há muito tempo, deveriam ter mais voz, ser mais ouvidos e tal, em vez dele chegar e dizer o que vai ser, o que não vai ser? Olha, eu acho que nós vivemos processos muito duros por conta desta prática. Né? Iguatu é um exemplo disso, né? Nós temos uma militância que saiu muito... Ferida mesmo. Ferida, essa é a palavra. Uma militância que saiu muito ferida por conta desta prática. Então, isso é um dos exemplos, né? E aí o que é que fica depois, né? E aí eu acho que, inclusive, nós já sofremos isso em outros momentos, assim. Eu sou militante do PT desde os meus 18 anos. Então, eu... Assim, 18 anos, como se fosse assim, século. Mas já faz assim... Hoje eu tô com 33, né? E, assim... Eu acho que essa força que é muitas vezes utilizada para fora também fez falta para dentro, né? Então, assim, a Luiziane fala muito de 2016, 2020. Eu vivi essas campanhas. Eu vivi 2016, eu vivi 2020, assim. Eu fui da juventude do PT,
atuo de forma muito ativa no PT há muito tempo. Então, assim, essas 2 campanhas, a de 16 não, porque era bem nova mesmo, mas a de 2020 eu fiz parte da coordenação política da campanha. Então, fez falta ter essas ações que, às vezes, são muito fortes para fora e, quando é para dentro... A contextualizar, né? Que a Luiziane se sentiu abandonada Sim, nessas eleições, 2020, né? Na verdade, ela nem só se sentiu, ela foi, foi, de né? fato. É, A gente exato. não pode Então, na eleição de 2020 que eu estou falando, né? Isso. Então, assim, eu vivenciei a eleição de 2020. Eu estava na coordenação política da campanha. Então, eu acho que é isso que nós estamos falando, né? Então, assim, o que é que fica depois? Porque aí eu retorno para o início. O que nós estamos falando é de ter um instrumento que seja capaz de viver, sobreviver, inclusive independente dos governos. Olha a importância que o PT teve enquanto o Lula estava na prisão, no golpe da Dilma. Quem foi que sustentou essa barra? Fomos nós, a militância. Não era cargos, governo, PT não era fora, governo, não era... PT fora, total. Não, era a militância do PT. Isso. Eu lembro do golpe, gente. A gente estava aqui na Avenida da Universidade e eu até disse, rapaz, eu vou contar isso nas Cunhãs, porque é um fato muito emblemático. A gente estava certeza todo mundo estava ali na Avenida da Universidade e eu lembro que, muito duro, a gente fez a vigília, né, para acompanhar ali o julgamento e aquela disputa pelo microfone, não sei o quê, e a gente quase que não conseguia ter fala. E quando o resultado estava meio que dado, quando eu olhei assim no palco, tipo assim, tava nós lá, as mulheres. Tava a Terezinha, do PCdoB, tava a Nájila, tava eu, tava outras companheiras, que a gente teve que olhar para uma militância e dizer, a luta continua. E isso é muito forte na minha militância, sabe? Então, assim, nós estamos falando desse instrumento. Nós estamos falando desse instrumento que, no momento mais difícil, é capaz de olhar para a classe trabalhadora e dizer... vai passar e nós precisamos seguir para que isso passe. Então, é esse o PT, quando a gente fala de PT raiz, quando a gente fala de PT... E eu sei, e aí quero até dizer, porque às vezes tem um esvaziamento, inclusive da disputa, né? Fica dizendo que é mago, que é não sei o quê, mas... ou querendo dizer que a gente é do contra, né? O campo de esquerda, vem só para contrapor. Não, a gente está disputando uma ideia de partido. A gente está disputando essa ideia, a gente disputou essa ideia criando o campo, a gente disputou essa ideia com as nossas eleições, e a gente tem muito respeito pela trajetória também dos outros camaradas que estão se colocando. Eu fui assessora do deputado do Antônio Carlos, quando foi deputado. Eu fui assessora dele. Que era do grupo da Luiziane. Eu estava entrando na universidade, na UES, assim, na época. Depois fui para a Federal. Então, assim, nós não estamos falando de... nós estamos falando de camaradas históricos, assim. E é esse nós estamos falando, e estamos falando para o PT, estamos falando para os dirigentes, estamos falando para as figuras públicas, mas também estamos falando para aquele jovem que a gente quer que entre no partido. É isso que nós estamos... Esse é o nosso recado. E é por isso que eu acho que essa questão do que qual partido que nós queremos de fato é o que vai prevalecer dentro desse processo eleitoral. Né? A gente sabe que tem vários problemas, que a gente não comunga com eles, né? Os processos que a Luiziane foi candidata a prefeita, infelizmente, foi esvaziado por determinados grupos que poderiam estar fortalecendo internamente, né? A própria retirada do nome dela foi muito cruel, nós sabíamos, já passou. O Evandro é nosso prefeito. Agora, né? Na última eleição. Na última eleição, Evandro é nosso prefeito, mas foi um processo doloroso também. Então, esses processos de fora para dentro é muito complicado. A gente está acostumado com um partido que faz discussão interna, que vai lá faz toda aquela discussão com os seus filiados e tudo, e decide, vota, e acabou, se vai para fora. Agora, quando vem de cima para baixo, é meio difícil. Então, são processos que a gente precisa, sim, eu acho que você faz uma pergunta, uma crítica, mais uma pergunta, né, correta, nesse poder todo que vem de cima para baixo, mas a gente está aqui se fortalecendo, se colocando nessa disputa, indo para cima e fazendo com que a gente possa ter o nosso PT das origens e tudo, para não se perder, porque a gente não quer transformar o PT em um partido de aluguel,
A gente não quer transformar um PT para que entre diversas pessoas para serem candidatos e, quando ganhar, não saber fazer uma defesa de fato em relação à classe trabalhadora. A gente quer pessoas que estejam nessas fileiras junto conosco, nas fileiras junto da classe trabalhadora, das defesas. Então, não é um PT grandão para não ter, sem as características de um partido dos trabalhadores, né? Então, a gente tem muito cuidado nisso. Então, eu acho realmente, que... vocês têm, Só um pontinho, assim, só para fechar que, né, trabalhadores. também essa coisa de quem veio antes veio depois, né? Porque, por exemplo, nós temos aqui a vereadora Adriana que veio depois. Vereadora mas quem? Adriana, que é uma defensora desse projeto. Então, nós também, só para ficar nítido para todo mundo, que não é uma coisa de que, assim... Não é contra alguém que chega não agora é, e não é e dos não. antigos Sim. versus os novos. Não, também, porque às vezes fica nessa, né? Os antigos versus... Ó o Bolsonaro aí, que se vendia como uma coisa nova. novo, né? E é Novo. terrível, né? Então, assim, não é essa questão, né? Nós estamos falando que nós queremos... isso que a Adriana falou, esse PT grandão que defende as nossas bandeiras em todo lugar que tiver. É porque realmente tem uns quadros, né? Que assim que começa, nessa gestão mesmo, até a gente, no primeiro dia, na primeira semana, a gente já falou umas ideias. O Evandro nomeou certas criaturas e que ia desmanchar, assim, ganhos, por exemplo, na área de cidade, urbanismo. Sabe? A pessoa, assim que chegou, queria logo acabar com faixa exclusiva para onde, queria acabar com ciclovia. Pô, isso aí é tá em coisa... estudo esse é negócio. coisa Estudo. mas parece que agora... Não sei. Tá tramitando na Câmara. Tá em estudo, tá mas rolando. já tem gente se posicionando, pelo menos a imprensa tradicional, a imprensa livre, até se botou hoje em editorial. Foi, tomara. Não, Mas a gente imagina falou o retrocesso. primeiro aqui. Imagina o retrocesso. Acho que foi na primeira semana. Eu escutei o podcast. Menino, pois é, eu fiquei horrorizada. E o cara queria acabar, inclusive mandou, porque eu tenho uma fonte lá, sabe? Ora, mas rapaz, foi assim que... Oh, e a primeira passo dele vai ser acabar com a Padre Valdivino. Menina, já estava tudo pronto, sabe? Aí é isso que eu digo. É uma pessoa que não tem a menor identidade com as políticas públicas do PT, do campo, progressista do campo, da E que esquerda, beneficia os dos trabalhadores, tá né? entendendo? Sobretudo quem anda de ônibus é o trabalhador. É por isso que, ó, quando a Luiziane assumiu, que foi que ela fez a primeira vez, assim, na gestão dela, fez Cuca, que é para a juventude pobre, fez o Hospital da Mulher, que é para as mulheres que precisam, fez Vila do Mar, transformou aquilo ali. Então, é um olhar para as pessoas, diferente para as pessoas. Esse é o PT que a gente quer fortalecer cada vez mais, né? Por isso que a gente está nesse diálogo com a nossa militância, né? Eu acho certo. Agora, bora que falar em cá, que fala muito na Loura, minha amiga, conheço a Luziane de adolescente. É muito boa. Conheço ela há 500 anos. Eu nem pode ser que... Não, ela não se incomoda não de dizer a idade. Ela é da idade do meu filho mais velho. Beijo pra ele. Diferença de um ano. Renato. Adoro o Renato. Diferença de um ano. Meu consultor. Eu fico perturbando O Renato ele. é o quê? Meu consultor diz que eu fico perturbando ele. Eu tenho dúvida. Renato! E tu entende o que ele diz, né? Entendo. Não, porque às vezes ele fala muito baixo, né? Ele é diferente da mãe, né? Diferente da mãe. A minha filha também. Minha filha fala super baixo. Vai baixo e Diferente da mãe. Super Pois tímida. bem, a Luiziane se lançou, né? Recentemente, o Campos se lançou pré-candidata ao Senado. Ela vai entrar em disputa direta mesmo com o Guimarães. Quais são os bastidores dessa decisão? Vamos lá. Conta pra gente. Bora. Elas Primeiro, fazendo assim, né? O campo de esquerda lançou o nome da Luiziane. Então, fomos nós, do campo de esquerda, que colocamos a necessidade do nome da Luiziane para fazer primeiro, ser uma alternativa dentro do PT, né? Todo mundo sabe a legitimidade que a Luiziane também, assim como nós temos de estar disputando as presidências do PT, ela também tem legitimidade para ser candidata a senadora. Foi vereadora, deputada estadual, deputada federal pela terceira vez, 2 vezes prefeita. Foi a primeira prefeita, né? Reeleita no primeiro turno. Então, ela tem todo esse know-how para ser
a candidata ao Senado. E quando nós lançamos no campo de esquerda, né, o nome da Luiziane, é para que a gente possa ter alternativas dentro do PT. Sabemos que o PT tem vários nomes, né? E que não falta é candidato para a gente. Só vai surgir. Só vai surgir. Tem que aumentar o número de vagas lá no Senado. Todo mundo é candidato ao Senado. Vindo pra cá, já vi lançar outra. E o fato é que, quando a gente lançou a Luiziane, o negócio começou a ficar mais animado, né? E eu acredito que é um nome que está lançado, sim. A gente lançou para que a gente possa ter essa alternativa. Claro e óbvio que o partido vai decidir. Até para lá tem muito chão ainda, né? Temos um projeto, que é o projeto do governador Elmano, projeto do presidente Lula. E vamos ver quais são os nomes que estão aí. Mas o nome da Loura é o nosso nome para a senadora, sim, viu? Mas dá para dizer que ela quer muito. Eu vou jogar isso por quê? Porque a gente, inclusive, a convidou para vir aqui. E ela ficou, né? Não veio. Ela disse que vem, viu? Vem. Tá bom. Tinha que te dar uma assim, cara ela fica tá meio escondidinha às vezes. Ela não tá tão nos holofotes. Ela tá um pouquinho, assim... ela pode estar mais à frente. Ela sabe estar bem à frente. Chamar a atenção e tudo mais. Eu quero saber, assim, o nível. E outra coisa. Aí, a visão interna de vocês. Guimarães. Porque ele disse que pode passar um trem em cima dele que ele vai ser candidato ao Senado de qualquer jeito, certo? Ele diz só um pontinho, uma parte. Ele vive dizendo Fala. que ele vive dizendo e ele diz só pra ti. Que o Lula... Exatamente, né? Era só pra ti, na cabeça. Ele vive dizendo que o Lula chamou ele logo, vive chamando ele de senador. Exatamente. Ele andou dizendo, dando entrevista aí. Lula, só dele assim... O Lula só me chama de senador. Pois é. Então, assim, tem essa situação que é muito, assim, demarcada pelo Guimarães. E tem o outro lado, que é a Luiziane, que eu fico pensando, será que ela vai abrir mão do mandato dela de deputada federal? Até que ponto? Como é que tá isso aí? Eu acho que reforçar isso que a Adriana disse, assim, o nome dela surge nesse processo de diálogo dos nossos nomes. Tá. Né? No primeiro momento, isso não estava desenhado, mas a gente, nas conversas, inclusive porque quando a gente lançou... Primeiro, a gente decidiu ter candidaturas, e a gente lançou 6 candidaturas, lembra? Inclusive, o nome dela era um dos nomes, né? Isso. Colocados. E aí, a gente, amadurecendo nas conversas, disse, olha, Luiziane, a gente acha que tem que colocar seu nome disponível, sim, para o Senado, porque é aquilo... Aí, vou voltar para aquela questão, Camila. Olha o Senado que a gente tem, né? É um Senado muito complexo, um Congresso muito complexo. E acho que também essa coisa, a Luiziane não está, mas essa definição, como a Adriana disse, não é uma definição que é só dela. Tá. Né? Não parte, inclusive, dela, porque também... não, parte dos companheiros, né? Do campo de esquerda. Tá. A gente, nesse processo de avaliação, nós vamos lançar a Adriana para a estadual, nós vamos lançar a Mariana, vamos lançar a Luiziane também como um nome, porque, como você colocou, já tem vários nomes aí se lançando. Todo dia aparece um nome diferente. Por que a gente não colocar o nome da Luiziane, que tem todo esse know-how, que a Adriana já falou aqui, que é uma pessoa que acumula para uma chapa majoritária. A gente sabe que a eleição para o Senado é eleição majoritária. A Luiziane, ela é muito forte em qualquer chapa majoritária. E tem, assim, é claro, tanto para a direita como para a esquerda, a eleição do Senado é prioridade. Sim. Então, a direita colocou como prioridade para ter maioria, para, de repente, conseguir fazer o impeachment de um ministro do Supremo, as barbaridades que eles ficam pensando, mas a esquerda também colocou. Acho que o Lula está com isso em mente, né? Com certeza. E aqui em Fortaleza, ela é a mais votada, né? Então, assim, nós precisamos ter nomes que ajudem. Quando a gente fala de projeto nacional, tá tudo alinhado, não é? É o Lula, mas é o Lula, é o Congresso, é o Senado. E eu acho que a gente não pode correr o risco que a gente correu da outra vez com o Senado, onde acabou se elegendo aquela criatura da extrema-direita. Eu digo o nome, né? Do Agirão Giroquino. Ave Maria. Exatamente. Mas a gente tem Ave Maria, Deus é Pai. Ele precisa ser muito assertivo, não, ele não vai ficar por lá, não. Ele não quer ser candidato a governador. Governador, sim. Né? A gente quer que ele seja. Pode ser candidato cabo a governador. eleitoral, você cabo eleitoral do ótimo. A gente precisa de um nome competitivo, né? E assim, eu acho que o PT tem nomes. O Guimarães, com todo respeito ao companheiro, é um companheiro valoroso do PT, que deu a vida, deu a vida na construção desse partido, aí, assim como a Luiziane. Então, são nomes que estão colocados excelentes para estar representando. Tem que ver quem realmente
vai fazer com que a gente não aconteça o que aconteceu da outra vez com Ave Maria. o Eduardo Girão. Quem é o nome que realmente vai fazer com que a gente consiga competir com essa extrema-direita, porque eles vão vir com algum nome, vão né? ver com gosto E de a gás. gente não venha perder esse espaço que é de extrema importância. O Senado é de extrema importância. Então, eu acho que é dentro dessa perspectiva, mas o PT vai discutir, né? Vai ter que ser uma decisão não só do campo, mas uma decisão do partido. Eu vou ficar, e eu tenho certeza que muitas de nós vai ficar muito felizes em ter a Luiziane para votar para o Senado. Já pensou? Né? Vai ser assim. Eu acho que vai ser a eleição mais animada do Senado. É, Vai sim. ser a do governo do E a Estado vai ser gente- sem graça. E a gente Eu precisa que ela esteja né, colocada na disputa que a gente está vendo, né? Isso. Então, a esquerda com força. Porque senão... Aí vamos falar um pouquinho de prefeitura. O Evandro começou bem, a gente até brincava, né, que ele demorou a pegar no tranco, assim, de lembrar que era do PT até, né? Ele falou PDT, ele falou não, 12. mulher, é porque o povo, quando a primeira vez que ele veio aqui, ele era Ficou nervoso. candidato. Ele não era nem um candidato nem oficial. era Faz candidato, tempo, depois ele deu um balão na gente. Ó. Não, mas em debate mesmo, ele também Não, soltou. ele debate Chamava soltou, 12. chamou 12, mulher. Aí quando ele veio ser porque é muito entrevistado tempo, aqui, né? ele não tinha assim, a menor traquejo de ser do PT, né? Aí durante os debates também, durante a própria campanha, ele também não tinha muito cacuete, né? Ele não tinha. É aquela história, como a Adriana falou. Não é questão de você ser do PT e assinar uma ficha, não. Você tem que ter base, você tem que estar na sua cabeça. Você tem que estar introjetando aqui o que é o governar, trabalhar para a classe trabalhadora. E também, quando a gente perder, saber que também a gente precisa ter o lombo forte para poder continuar. Não é só nas Isso. vitórias, né? Isso. Então, Uhum. aqui, PT é isso. Ganhou, a gente está junto. e Perdeu, a gente não continua na desfilia, não. A gente luta. continua na levando E isso não fica mudando de ficha, não, né? Isso. Como a gente sabe aí. Embora porque eu não estou falando isso em relação ao Evandro, porque o Evandro também, ele só teve o PDT e o Sim. PT como partidos, né? não, mas a gente conhece um monte. Isso, tá, É, né? tem vários, né, que tem Com certeza. Recente. Assim, o que hoje, daqui a 24 horas, muda. A gente Isso. não sabe, a gente não Tem, vê. Não, tá tem uns falando que não. são fetistas agora. crescia, Mais que nós. Desde criancinha. Não, tô falando isso. Isso. Não, mas pronto. Eu Aí, sei. pensando aqui nesse começo do governo Evandro, que assim, deu umas bolas dentro, né, e tudo, acho que a comunicação tá saindo bem, né, ele tá conseguindo passar até uma proximidade com o povo mesmo, ele vai pra rua, vejo muito Adriano também no meio dessas ações, enfim, tá muito ativo, né? Mas já tem um fogo amigo também. E a gente já viu esse primeiro fogo amigo vindo pela história da merenda escolar, que a gente sentiu que veio críticas a partir também de gente da esquerda. PT. E do próprio PT. Vocês estão discutindo isso dentro do partido? Como é que vocês estão vendo esse movimento? É normal? Ou, enfim, por conta justamente também dessa situação de ele ser de um cara de fora, que entrou há pouco tempo, não tem um grupo bem estabelecido no partido? Como é que vocês enxergam? Começar pela Mari aqui. Não, acho que essa situação, acho que até uma oportunidade para falar sobre essa situação, né, da denúncia da merenda, que começa muito ruim, ligando a pessoa, a Luiziane, e a crítica ao Evandro. Acho que isso também foi muito ruim, como aconteceu. Depois, atacando eu, Adriana, a bancada do PT, como se a gente não quisesse se posicionar, ouvir a denúncia. Isso nunca aconteceu. De fato, eu tenho... A Adriana professora da rede e tal. Eu tenho várias amigas, né, que oriundas do movimento estudantil, que hoje dão aula na rede, que disseram, olha, isso não procede, né? E eu até falei na tribuna, eu disse, gente, se tiver alguma denúncia de fato, ou se alguém souber disso, o gabinete está aberto. Vamos aqui, vamos junto na secretaria. A secretaria, né, lançou o posicionamento, a prefeitura lançou. E eu mesma disse, olha, se a pessoa que fez essa denúncia, por favor, pode ir no meu gabinete, não tem nenhum problema, porque eu acho que o nosso papel quanto parlamentar numa gestão do PT, é aí que nós temos mais o poder de bater na porta e perguntar o que está acontecendo, como é que é isso? O nosso programa diz outra coisa. Então, imagina, num caso tão grave desse, uma coisa que é pautas caras para a gente, a educação e a merenda escolar, que, tipo assim, o meu embate com a Bela Carmelo, inclusive, foi sobre esse ponto, foi sobre merenda escolar, foi sobre a educação. Então, assim, agora, esse fato
também serviu para uma oportunização grande aí da extrema-direita, né? Então, os vereadores da extrema-direita usaram esse caso, Roberto Cláudio usou esse caso, Sarto usou esse caso. Então, eu acho que eles têm tentado, né, diariamente, Roberto Cláudio, Sarto, desestabilizar o governo e ali completamente alinhados com a extrema-direita, com fake news. Claro. Porque esse caso da merenda não é um caso isolado. Não. Porque teve o caso da merenda, teve o caso que envolve, inclusive, o abrigo que o Roberto Cláudio fez vídeo na frente, né? Então, tem outras coisas que eles estão minando na prefeitura nesse momento, como, inclusive, se as pessoas não soubessem. Né? O que eles fizeram o verão passado. Né? Porque talvez ou não fizeram. Ou não esteja se lembrando. Questão da merenda foi disseram que a qualidade tinha piorado, tinha a quantidade também, né? A quantidade, e que estava só... Um cardápio estava muito unificado, só era uma coisa todo dia, papapá. Estou falando isso porque pode ser que as pessoas pensem que foi outra história, mas é isso aí. Era a qualidade e a quantidade da merenda. Mas deixa eu te pegar. Era isso. Primeiro, essa questão do Evandro ter começado bem, como você coloca. Eu acho que ele começou assim. E ele tem realmente, eu tenho acompanhado, como você disse, muito ele em várias atividades. Ontem mesmo eu estava lá na praia de Iracema, no aniversário de Fortaleza. Ele é muito querido e ele é bastante popular. Ele não tem frescura, ele vai no meio do povo. No carnaval, né, no pré-carnaval, lá no Benfica, ele saiu de uma ponta a outra no meio do povo no Benfica. E não é populismo, é o jeito dele. Ele é uma pessoa... Bem simples. Ele é bem simples. Como um prefeito deve se importar. Para que precisa estar só no palanque longe das pessoas? E tem ele, que estar no meio. Aquela história dele... Não tá, né, no meio do povo. Ele está acompanhando, de fato, as obras, vendo como é que está... os locais que precisam, né, ter um cuidado melhor. Então, ele realmente vem se dedicando. Só que nós sabemos que a prefeitura... A gente pegou uma prefeitura completamente quebrada, arrasada. Isso não deixa... a gente... Várias pastas, né? Educação, juventude, a saúde nem se fala. Quantas vezes eu, como líder da oposição da Câmara, a gente não foi fazer a denúncia de como estava o IJF, os postos de saúde e tal. Agora, vem o ex-prefeito, que passou os 4 anos não fazendo nada. E falando de falta de remédio, onde ele não deixou nem licitado os remédios para o prefeito fazer. Então, assim, gente, parece até... teve um post aí que eu vi que eu disse, meu Deus, parece a minha fala do ano passado, o ex-prefeito que eu falava, né? Parece até a minha fala do ano passado. Copiou, Adriana. Deve ter sido. Então, eu acho que... O chat GPT. Que tu sabe, né? Que o Roberto Cláudio pega. Menina, eu soube disso na Câmara. Eu não sabia. Eu cheguei lá na Câmara... Aí foi que me disseram, tu viu a do chat GPT? Como é que é? Faça um discurso, Aí você vê. Mas, assim, essa questão da merenda mais especificamente. Eu, como presidente da Comissão de Educação, fiz uma reunião da Comissão de Educação com o secretário Idio Alencar, onde ele desmentiu tudo isso. Ele disse que não existe, não modificou. Mostrou para a gente da Comissão de Educação. No dia estava eu, a vereadora Adriana Jerônimo, a vereadora Kátia Rodrigues e a vereadora Tia Francisca. Ele apresentou para a gente que o cardápio não mudou nem em quantidade nem em qualidade. Praticamente é o mesmo cardápio. Então, claro e óbvio que agora, né, vão surgir aí várias fake news. Tem problemas? Tem. A gente pode colocar as coisas por debaixo do tapete. Não, tem problema na saúde, né? Fortaleza ficou na capacidade de pagamento para conseguir um empréstimo, né? Aí no nível 3, nível C, gente. Não tem, o Evandro não pode fazer um empréstimo para poder resolver os problemas que o outro prefeito deixou. Então, a gente está com problemas seríssimos. Então, estica aqui, puxa ali para poder dar certo. Vai atrás do Lula. Não sei se vocês viram no dia que o Lula veio aqui a última vez. Ele disse assim... Eu não quero mais ver nenhum Evandro, porque onde ele me vê é pedindo dinheirinho. Porque o Evandro está tendo que buscar. Tendo que buscar, porque foi difícil. Então, essa história da merenda é algo em que o secretário nos apontou para a Comissão de Educação, que não existe nenhum prejuízo em relação a isso de quantidade nem de qualidade.
e que está tentando investir que se melhore. Inclusive, dentro da educação, tiveram vários ganhos. Né? A gente teve o reajuste dos professores. Faz tempo que a gente não fazia uma greve, eu sou professora, para poder conseguir o reajuste. A gente está tendo pagamento de lote de PECUM. Então, tem algumas coisas que a gente está conseguindo, mas não vai ser uma gestão tão fácil de se fazer devido às dificuldades que a gente encontra. Gente, a cidade é cheia de lixo, cheia de buraco. Né? É difícil. Agora, sabe o que é que eu fico achando a cara de pau do Sarto vir falar? Não é isso que eu estou dizendo. Tu passou 4 anos sem fazer nada. Sarto que é velho. Não, eu vi, Inês, é por isso que eu digo que parece meu discurso quando eu era lá no chat GPT. Outro dia tu tava passeando nos Estados Unidos, um dia desses. Eu tava passeando lá, tá nem aí. Aí quando chega... pergunta o chat GPT. Aliás, o apelido do Roberto Prado agora é Chato GPT. O bicho. Faz juiz. Tanto bem aí. Oh, meu Deus. É que pena que se aliou aos... né? As obras que o Sarto entregou que caíram, né? A gente soube denúncia aqui, a gente falou outro dia sobre aqui o Hospital da Mulher, que está realmente muito deteriorado. Aí uma pessoa de lá de dentro disse que quando o Sarto inaugurou alguma coisa ano passado, sei lá, um posto de saúde, papai tirava os equipamentos do Hospital da Mulher para tirar foto. Aí inaugurava, aí depois voltava para lá. Nas escolas também, viu? Tinha muito disso. Escola, né? Os professores me falavam muito disso. Sem vergonha na cara, cirurgias, né, Sarto? Menino, mas deixar agora a prefeitura, agora vamos para o governo, né? Tem que falar do humano. O humano já tá, falta só esse ano, né? E o outro que já é praticamente a eleição. E ele é o candidato à reeleição, todo mundo sabe. Caminhadista, né? Ele é realmente candidato à reeleição. Ele fica dizendo que não é besteira, ninguém sabe o que é. Aí eu queria saber, o que é assim, você já anota alguma coisa, alguma marca boa do governo Elmano, o que é que precisa que o Elmano assim, dar um gás para poder chegar no próximo ano, em 2026, bem folgado, seja assim, um passeio, não seja um aperreio de vida, como foi a eleição para prefeito. Do jeito que foi o primeiro turno, a primeira eleição dele, né? Que foi um passeio, né? Que a gente nem sabia, né? Ninguém sabia. Ninguém sabia, todo mundo sofreu em voz. Era a avenida iluminada, né? Ele mesmo tomou um susto. Os olhos dele carregados. Eu ganhei! Como assim eu ganhei? Só pode ter sido, porque foi ali, foi muito de boas, né? Não, eu acho que o ponto aqui... Porque o Elmano, a gente, quando ele esteve aqui, inclusive, a gente perguntou qual é a marca, o que você tá, assim, né? Ele falou que queria várias marcas, enfim, que não era uma coisa só. Mas estava meio apagadinho. Agora, com a chegada do Chagas, começou a dar uma movimentada, né? Na Casa Civil, o Chagas não só ocupa esse espaço, mas também ele lidera a comunicação do governo. E se articulando com outros setores da sociedade e tudo mais. Faltava só isso, vocês acham? Assim, faltava só a comunicação, porque o governo tá bom, ou tá faltando alguma coisa a mais do governo também? Não, eu acho que o governo deu uma ajustada naquela... Acho que naquele mudança, período mesmo, porque acho que também é natural, né? Vai se reorganizando, vai olhando... É natural que o governo, tipo, vai entrando, né, nesses anos finais, deu uma reajustada, acho que deu uma ajustada boa. Acho que a chegada do Chagas foi uma chegada boa, né? A gente consegue sentir... Acho que... E eu diria assim, eu consigo ver algumas marcas muito fortes do governo Elmano. Então, assim, a questão da educação é uma marca, não tem como não dizer assim. É uma marca, a relação com as escolas, né, o investimento. Eu acho que é uma marca muito forte. A política de assistência social é uma marca muito forte, que você tem, assim, todos... O Ceará Sem Fome, os programas, as vilas sociais, que agora está super tendo as inaugurações, agora esqueci o nome, construídas perto dos conjuntos habitacionais, né? As vilas sociais estão sendo entregues. Então, assim, tem muita coisa na política social acontecendo. Um diálogo profundo com as prefeituras, né? Você vê vários prefeitos ali reunindo com o governador ali, né? Cotidianamente e tratando suas demandas. Então, eu acho que tem... O Elmano, desculpa aí, lhe interrompendo, eu vi hoje a notícia, aquele prefeito de Quixeramobim, não, o Silveira. O Ricardo Silveira? Quixadá, né? Quixadá, que era adversário. Menina, hoje ela assim, derramando elogios ao Elmano.
O Elmano com aquela cara dele de, né? Ele é fraco, mas parece que ele ganha o povo, né? Eu acho que a Mari tem... Não, ele só tem a cara de pilha fraca. Desculpa aí, não é falando mais, só dizendo. Mas Ele trabalha, ele é... Ele é um grande quadro, né? Tem uma ótima oratória, uma boa relação com as pessoas. Eu acho assim, o que está acontecendo agora, eu acho que é mostrar as entregas do governo. Eu acho que faltava muito isso, né? Porque entregas tem, né? Eu acho que o Chagas vem... Não sei, aquele não para. Tem coisas que pega, né? Então, assim, é mostrar as entregas do governo Elmano, né? O governo Elmano tem aí uma perspectiva, como a Mari coloca, dentro da educação, até 2026, até o final do seu governo, transformar todas as escolas de ensino médio em tempo integral. Embora seja uma política que venha desde do Cid Gomes, Isolda, Camilo, mas ele não deixou a peteca cair, ele continuou nessa questão da educação. E vai ser uma grande marca você chegar no seu governo. Hoje nós temos mais de 76% de escolas de ensino médio em tempo integral, ou seja, profissional, ou seja, integral, como é o modelo que temos hoje. Então, se ele consegue chegar a isso, nós vamos ter um estado onde a gente tem aí mais de 700 escolas de ensino médio, todas em tempo integral. E a escola em tempo integral, eu fui diretora por 10 anos, e era uma escola em tempo integral, ela é importantíssima para a juventude, né, para ter mais espaço na educação, para as mães, porque as mães podem trabalhar segura, que têm os seus filhos ali, né, para a segurança, porque combate também a violência. Então, eu acho que vai ser uma grande marca, mas também eu acho que uma das grandes marcas do governo Elmano, que eu acho que ele quer deixar também, é a questão do Ceará Sem Fome. A gente tem que compreender que é uma política de extrema importância, né? São milhares de quentinhas entregues todos os dias. Você pega uma família de 3, 4 pessoas, ela recebe todo dia a quentinha para aquelas pessoas. Imagina a economia para essa família. Então, nós sabemos que o governo Lula, no seu primeiro governo, a sua política era acabar com a extrema pobreza e que todo mundo tivesse pelo menos a condição de ter as 3 refeições como deve ser, né, por dia. E o Elmano, ele vem nesse sentido de garantir. Acho que a política do Ceará Sem Fome é, sim, uma das grandes marcas desse governo, de uma política social voltada para quem mais precisa e que precisa ser investida. E aqui em Fortaleza, o Evandro também colocou dentro do seu projeto fazer as cozinhas solidárias, né, populares aqui também para Fortaleza. Então, eu acho que é uma das grandes marcas também, né, do nosso governo Elmano. E eu acredito que a gente vai... Não sei se muita tranquilidade, mas eu acho que vai ser uma eleição onde a gente vai sair vitorioso. Eu tenho, né? Não sei se essa tranquilidade toda. Porque, assim, quem diria que de Fortaleza a gente ia passar aquele perrengue, né? Eu acho que a gente tem que ter os cuidados, mas... Mas a estrutura, eu acho que é uma situação assim, realmente tem que tomar cuidado, porque senão sobe a cabeça, já ganhou, aí o negócio desanda. Mas em termos de estrutura, o que a Inês está falando, o prefeito que seria de oposição lá, se derretendo, se derramando de amores, essa rede, essa gama de prefeitos que tem apoiando é muito difícil. A gente viu na eleição passada o capitão Wagner até conseguiu bom desempenho em Fortaleza, mas não tinha palanque no interior. Não tinha. Verdade. Tinha. Isso é um fato. E tem essa grande entrega que a gente não mencionou mais aqui, do que é o Hospital da UES, né? Então, assim, não tem como não falar do que é e do que representa, né? Eu acho que, ao longo desses governos, a gente tem interiorizado mais a questão dos hospitais, né, nos interiores do estado, mas esse hospital, o tamanho, o investimento, e aí é para todo mundo, é para quem vai ser atendido, é para os profissionais que trabalham. Então, assim, a entrega do hospital também vai ficar como marca da gestão do Elmano. Assim. Acho que ele caminhou bem, acho que foi bom aquele aperto para olhar assim, divulgar as entregas, para entregar ainda mais e apontar assim, qual era o rumo para chegar bem em 2026. Reta final, menina. Já passamos de 1 hora. Agora é só reta final. É só... Se reúnem, né? Gente, já fica aqui é muito bom mesmo, assim, todo mundo fala. Essa aqui é só pra matar, Inês. Pega essa daqui. Qual vai ser a última pergunta? Porque vai faltar, não vai dar pra fazer tudo. Porque tem um bocado. Assim, tinha várias, mas a gente fala demais. A gente fala demais. Todo mundo pra falar. Não, a gente...
A gente sabe lá, vocês já citaram aqui o nome dessas vereadoras mulheres também, que eu acho que, por exemplo, no momento que a Adriana Jerônimo foi atacada, Todas acho que têm. As de independente direita também deviam. de campo, da esquerda, Concordo. todo mundo devia se unir para... Concordo. Eu garanto que se essa Bela Carmelo tivesse sido agredida, como vocês iam defender a mulher? Iríamos. Tá entendendo? Eu É verdade. garanto. Agora ela não, né? Ficou calada, a Priscila Tiazinha também e tal. Mas aí eu queria saber, assim... Gostei. É porque é o apelido dela, Foi o da apelido faculdade. dela, da Ah, faculdade, era? era Priscila Era. Tiazinha. É? Você lembra daquela tiazinha que Sei, tinha máscara lembro. e o Então. chocolate dela? Vou ficar quieta. Não, mas é porque ela lembra ela. Era o professor na faculdade que botou, da turma dela, claro que não era a minha é mais, né? A minha, como diz a Cris dela. Eu acho que a Joaneida não foi o eles que mandaram. Não, foi. Só trouxe aqui, né, Inês? Só rememorando a memória, memories. Aí eu queria saber assim, por exemplo, aí tem lá o plenário, papapá, mas aí tem os corredores, tá, tem um cafezinho. Vocês convivem? Como é essa convivência? Eu puxo os cabelos. Não, a gente... É por Bota incrível... o pé pra cair. Inês, quando eu sempre fui assim, eu costumo dizer para as meninas que eu sou, né, da ultra-esquerda, eu sou radical, né? Aí quando eu entrei na Câmara... do PSTU. Aí quando eu entrei na Câmara uma vez, eu fui... entrei na suplência da vez passada, Foi, né? Aí eu cheguei pro Guilherme, aí fui falar com um vereador, que eu entrei no lugar do Guilherme, né? Fui falar com um vereador aí, eu era um vereador da situação. Eu disse, Guilherme, é isso aí que a gente vai bater. Aí o Guilherme, Adriana, esse aqui... Bater que eu digo Sei. politicamente, Não né? era bater de porrada, Aqui, não. aprenda uma coisa, aqui todo mundo a gente tem uma boa relação. Aí eu, eita, vou ver como é que eu vou fazer isso. Mas, por incrível que pareça, é mesmo. A gente pega, tem toda a disputa interna de ideias, de debates, e no final, a própria Bela, né? A gente tem uma convivência pacífica ali, a gente consegue comer junto, fala e tudo, né? Mas isso nos bastidores, né? Mas quando pega para capar mesmo, mas nós temos ideias diferentes. Isso é fato. Mas a gente... Aquela mulher é força do atraso. Ela, a Priscila Tiazinha, é força do atraso. E você vê, né? E ela tem um vídeo perguntando assim comigo, a Adriana, né? A gente falando do golpe, falando que nós éramos contra a anistia. Ela fica, cadê as feministas? Cadê as feministas? E a pergunta dela, cadê ela que está reivindicando a feminista agora, para que não foi defender, né? Amiga de Câmara e tal. Também, civilidade. O problema, humanidade. a diferença que eu vejo é que essa história das disputas de narrativa. Eu não vou para o plenário, eu não vou para fazer uma fala, para gravar e sair no TikTok. Eu vou porque eu acredito, é aquilo que eu defendo, entendeu? Então, é diferente a forma de tratar, né, as coisas, né? Ela tem o direito de fazer do jeito que acha que é o mais correto, mas eu acho que é a forma como você coloca também. Então, lá, claro e óbvio que a gente é educada, a gente se dá bem nos bastidores, né? De educação e tudo. Mas tem horas mesmo que o vereador que me chamou de louco, eu acho que eu passei umas 6 semanas, acho que até o final do ano eu fiquei sem falar com ele e tal, porque é muito difícil, né? Mas depois a gente vai... Não adianta você ficar ali numa convivência... Porque faz mal. Faz mal. Essas Inês. coisas de convivência, eu lembro se não me engano, era Do o Tasso mesmo Gereissati, que trabalho. tinha uma ótima relação com a Heloísa Helena. No Senado. Assim, você pensa em pessoas mais diferentes. Não existe, né? Não, a Luiziane, ela que tinha me dito isso. Ela, olha, Mari, você defenda as suas ideias, mas respeite todo mundo, trate bem todo mundo, porque o parlamento, ele assim, faz parte do parlamento. Então, também, quando eu entrei, mas eu fiquei pensando, né, como é que vai ser? No primeiro encontro, aí ela me cumprimentou, né, a Bela. Aí eu... Vereadora, mas aí hoje a gente, né, tipo assim, Menina, trava os eu vou embates, dizer, mas... Acho que já falei aqui que o Gabriel Biologia, quando era vereador, que ainda é vereador, mas quando o Carmelo, marido da Bela, né? Porque ali é a família, né? E ele Sim. falava tanto as oligarquias, e ele só não bota o cachorro, porque ele não pode se eleger cachorro. Aí ele disse que era vereador, e o Gabriel Biologia também. Depois ele levava, sabia que o Gabriel é vegetariano, levava as bandejinhas de uva, de morango. O Gabriel ficava assim, cabreiro. Será que isso não tem a ver? Mas era toda educada. Ela chegou e desde esses dias a gente tava lá e depois das brigas, viu? Ela disse, ó, Mari, tem alguém querendo lhe conhecer. Aí eu olhei assim, né? Quem é? Ela,
O Carmelo, eu... Aí. Sim. Ah, não, já conheço bem, já gravei até um vídeo contra ele. E eu tinha gravado um vídeo contra ele, ainda era época de pandemia, acho que ele gravou um vídeo dentro do ônibus, dizendo que podia dar uma aula no ônibus, aí eu fui rebatir, gravei um vídeo também, na hora do pico, dizendo, o ônibus lotado, tem como você dar uma aula aqui e tal? Eu disse, não, eu conheço. Aí quando eu falei com ele, eu lhe conheço, eu já gravei até um vídeo contra você. Mas isso não elimina as nossas discussões, as claro. diferenças, Já, né? A gente já sabe com a que outra é- eu tenho mais dificuldade. Isso é bonito, porque o que é péssimo, o que é antidemocrático, é querer eliminar o adversário. Isso. A convivência Faz parte da tá democracia. junto, faz parte da democracia. É, Exatamente. embora eu É acho, isso que é bonito. eu acho que também bonito. depende muito dos espaços, por exemplo. Eu acho que lá pelo Congresso Nacional o negócio É pega mais mais difícil, pesado, é. é mais difícil, né? Eu acho que é mais... Pois Clima já mais bora pesado. terminando. Vamos Virar agora a hora Bíblia. dos cheiros. Cheiro, menina, É. tem muito cheiro. Pessoa em cheiro, tem que pensar em cheiro. Vamos pensa no pensar no cheiro. cheiro. Deixa eu arrochar meu cheiro aqui, que eu tô devendo, inclusive, da semana passada. mulher. Eita, vai Ah, juntar, somar, é? Maria Helena Stu, artesã, professora universitária em Crateús. Maria Helena, beijão pra ti e cerveja gelada. Que chega em Crateús, será? Roberto Malfacini, bichinho lá do Rio de Janeiro, ele vai estar colando grau, tá fazendo o TCC dele, e é sobre podcast. Depois não entrevistou a gente, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E não tem nada a ver com o Ceará, mas conheceu a gente por meio do... Sabe mais do nosso podcast do que a gente, Menina, ele sabe tudo. Ele escutava qual é o nome do podcast do Eduardo Porto? O Indo e Voltando. Indo e Voltando. Indo e Voltando. Isso. Ele escutava o Indo e Voltando, e aí ouviu a Inês lá, e aí ficou Aí doido pronto. pela Era Inês. de lá, indo e voltando? Não, ela foi participou. entrevistada. Foi entrevistada uma vez. Por A gosto Inês já me besteira. entrevistou uma vez por telefone. Olha aí. Besteira já. Pois é. Vai. Karine da Seduc, me encontrei com ela na Bienal do Livro. A Vitória, também encontrei na Bienal do Livro. Beijo, cheiro pra vocês. São nossas fãs, tiramos Muito até bem. foto, tirei foto. Da Sedu? Essa é Karina da Eu sei. Seduc, conhece? Conheço. Então, pronto. Vitória não, é uma jovenzinha, acho que não sei se ela trabalha. Agora, a Bianca Phillips, nossa colega, e a Rafa querem. Beijo, Bianca, pra Beijo, tu, Bianca, cheiro. beijo, Rafa. Aí ela quer também que a gente mande cheiro e beijo para os desgarrados em São Paulo. São cearenses que moram lá, inclusive mandaram comprar boné e caneca aqui para poder Muito mandar pra bem, São muito Paulo. bem, muito bem. Eles são Flávia Marreiro e Tereza Cândida, certo? Eles são a Mauri Arraes, Flávia Marreiro e Tereza Cândida. A Tereza Cândida é filha do Chico César, ex-prefeito do Horizonte. Não é o Chico César cantor Sim. cabeça de cebola, não. É aquele que foi prefeito do Horizonte. E a filha Anitta. Pois tá aí, beijo pra família inteira. Beijo, cheiro, refrigerante, quem tem uma criança, né? Não dá cachaça. Cleiton de Goiânia. Mulher, um de Goiânia, assim, sabe tudo aqui do Ceará. É. Isso acompanha aqui de Goiânia. Olha. Sabe quem é o povo daqui, sabe tudo. E a dona Leuva, mãe do Matheus Lira. Matheus Lira, faz doutorado no Rio de Janeiro. E não deixe de nos ouvir. Matheus Lira é cearense e botou a mãe dele para ouvir. Menina, olha, botando a pobre da senhora a perder. Duda Lemos, que ela reclama também da escuridão da rua dela. Aí eu disse, menina, a gente disse no episódio passado onde é que telefona para Como é que reclamar. telefona e funciona, gente. Mas tem que colocar o número a quantidade de postes direitinho e tem que informar que aí dá certo. Dá certo. É 156. É o número do telefone para denúncia. A rua da Camila. É. Teixeira Silva. Vou mandar, achei ele tão chique, vou mandar ele para ele, é Xandão. Matheus Lima, cachaça, meu colega. Gosta de cachaça. Matheus Lima, beijo pra ti, ó. Leonel Oliveira, Ravena Vidal. Novata, minha filha, assim, do nosso ouvinte novato, mas disse que até é maratonando. Eita! Ai, cadê o Rafael? Rafael da rádio FM Canoa de Aracati. Rafael também adora a gente. Olha aí. Viu? Eu tenho bem muito menos cheiro, hoje. criatura, cheiro. Na semana passada eu tinha um Tem alguém monte. que não gosta de vocês? Tem. Tem rede, chama rede de vaca. Mas é porque você é famosa também quando o hater chega, né? A minha família fica enlouquecida. A minha família nos primeiros, que surgiu no primeiro da anistia, né? Sim. Do 1º de janeiro, aí
tá um monte de... Na galera da direita lá, do hate. E a minha família brigando. Eu, gente... É assim mesmo. É assim, deixa assim. os haters, deixa os bichinhos. A gente tem que cultivar. Temos que cultivar. A Inês, ela tem um corte de seguidores, né? Só acima de 5.000 seguidores ela responde. Menos ela não responde. Você olha que Adotar já isso foram aí, viu? 80 seguidores. Dois. A gente tem na... Ah, não tem nada. Não vale a pena, não vou me desgastar. Não, mas tem gente que odeia a gente. Mas tá tudo bem, não tem problema não. Pega não. Eu tenho bem pouquinho cheiro, mas bora aqui. A Eldelânia, lá de Sobral. Cheiro, Eldelânia. O Jefferson Silveira, de Bela Cruz. Ó, só o povo de fora, do interior aqui, ó. A Júlia Fernandes, que é do curso de jornalismo da UFC. Cheiro. É muito ouvinte, a bichinha. Ela é muito fã. E o Gabriel, aqui, nosso estagiário, que tá aqui com a gente hoje. Oi, Gabriel. Olha como ele é muito lindo. Olha, ele bota a franja nos olhos. Já conhecemos o Ele Gabriel. enxerga. E eu quero dar um cheiro especial para a Liliane Araújo, do PT também, Isso. que ela é a pessoa que ajudou também a pensar um Bacana. pouquinho nas pautas aqui do programa de hoje. Cheiro Então, pra Lili. cheiro. Mais uma do campo de esquerda aí para botar, né? Para agitar o negócio. E vocês? Agora vocês. Cheiro, vai, Vai, Adriana, Adriana. qual é o teu cheiro? Eu vou mandar um cheiro pra minha filha, Natália, tem Natália. 21 anos. Tem Aliás, 21 20, vai fazer 21 em agosto. Não aumenta a idade da menina, não. Pois é. Mas pra eles é bom, a gente aqui não pode. né? Exatamente. Eles adoram, a gente aqui não pode. Ela agora vai fazer artes no IFCE, Ai, que tá legal. super feliz. Parabéns. Fazia biologia, não se identificou, que é meu curso, né? Aí não se identificou, aí agora passou no Enem, vai fazer arte. Cheiro pra Natália, minha Olha, que filhota, legal. Oi, adoro. Natália. Vou deixar meu cheiro também aqui para uma amiga de vocês, minha amiga também, a deputada estadual Larissa Gaspar, que sim. recentemente passou por uma cirurgia, Foi, a né? Mas bichinha, deu tudo certo. bem. Graças Ainda a bem. Deus. Cheiro aí pra Larissa, nossa Luiziane, né? Nossa mentora, nossa aí que está Tá nessa... ouvindo, Luiziane? Tá, sim, com certeza. Cheiro pra Luiziane. Pra Vládia Fernandes, que é do campo de esquerda, que tá aí no mandato da Luiziane. Mas tem sido uma guerreira junto conosco. Para a minha assessoria, que é a galera firme e forte, que ajuda, que tá ali fazendo o trabalho. Para as meninas da Procuradoria, Liliane, que é a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, a Isa, a Isabelle, que é a psicóloga, a Gil, que trabalha Ixi, lá é muita também, gente, a né? Zilma. A gente tem que ter mais. Então, beijo para toda a galera da Procuradoria. Né? Uma grande amiga que eu tenho também, Vitória, que é a coordenadora da Cefo 3, da SEDUC, que foi minha chefe durante muito tempo, me aguentou, porque você não tem noção, não. Deve Como ser chata, na verdade, eu sou lutadora, entendeu? Eu ia pra cima. Essa mulher, quando tu morrer, tu vai pro céu, porque ia aguentar. Então, beijo pra Vitória. Socorro, que é uma amiga, diretora da Escola João Matos, que também é uma grande amiga, que curte muito vocês, com certeza. Vai estar assistindo. Tem a galera da educação que curte muito vocês mesmo, viu? Então, também pro meu grande amigo, também curte muito vocês. Vocês deviam chamar, não vocês já chamaram. E de Valencar, deputado federal. É uma né? boa. Assim, Nós que... ouvimos, a Evelyn ouviu há poucos dias, ouviu mesmo assim, mas não foi aqui, para ele falar sobre a história da merenda. Ele explicou bem direitinho. Foi. A Evelyn Foi. falou com ele. Um grande amigo, gente parceiro. fina, Então, deixo meu beijo para ele. E para não compridar muito para toda a galera do campo de esquerda, que é esse campo que vem forte, que vem firme, que colocou os nossos nomes para ser as candidatas, né? A presidente estadual e municipal. A gente aceitou aí com todo orgulho. Um beijo para vocês duas que estão fazendo aí essa... Né? E para a Evelyn, que não está A aqui. bichinha tá trabalhando. Muito bem. Em outro trabalho. Gente, a Adriana pegou assim parte do cheiro que a gente vive, né? Que é do campo de Aí você esquerda. cheira embaixo. Vou cheirando cheiro junto. É. Mas eu quero, lógico, deixar cheiro pra a galera que diz que é meu pai e minha mãe, né? Pra Luiziane e pro Catanho. Pronto, pai e mãe, O pronto. pessoal brincava na campanha, menina, ela é filha do Catanho e da Luiziane. Então, brincava muito. E o pessoal fazia campanha ainda, ó, filho do Catanho e da Luiziane. Pronto, aí. Então, quero deixar o cheiro pra Luiziane e pro Catanho. Também, pra deixar pra assessoria do mandato da Luiziane, porque antes de eu ser vereadora, eu era do mandato da Luiziane, né? Então, a Vládia, a Nájila, o Roberto, a galera que é do mandato,
que me acolheu, me ensinou muita coisa, né? Enquanto eu fiquei na assessoria da Luiziane. Quero mandar um cheiro pra minha mãe, que não se aguenta, escuta tudo, comenta tudo. Ah, e fica, que legal! ela que não fica Sofre. de bem com a extrema-direita, ela que não fica de bem, que ela vai... fica assim. E é lutadora, viu? A mãe dela é de luta. Ela Legal. fica assim. Aí eu quero mandar um cheiro pra minha amiga Isabela e pra ela mandar pra esse meu grupo de amigas, que eu não posso dizer o nome aqui, porque compromete. Vou dizer só o segundo nome, porque o primeiro é que a gente tá no show da Raparigas Leitoras. Olha aí, raparigas leitoras. E aí, Muito bem. que a Isabela, tipo assim, toda vida que vocês comentam alguma coisa, se falarem meu nome aqui, ela diz, amiga, tu vê os comentários aqui de aí, já manda depois no grupo todo, Muito então... bem, fazendo vendo? clipe. Quero mandar para elas também. Vou mandar para o Matheus, Deus, O Matheus, que eu já o mandei uma Matheus, vez. o Olha Matheus, aí, Matheus vai ganhar 2 beijos. o namorado do Marcos, que ele é cunhazete todo. Pra minha assessoria, né, que me aguenta. Acho que as nossas assessorias são assim, as pessoas veem, nossa, vocês fazem tanta coisa, não sei o quê, mas por trás, né, tem um time assessoria. inteiro possibilitando que a gente possa estar, né, nos espaços e tal. Então, quero aí mandar um beijo, cheiro bem grande. Quero mandar para minhas secretárias de cultura, pessoal, diz que é minha, tô ficando hoje dizendo que é minha, né? Mas quero mandar um cheiro para Helene, para Tice, né, que arrasaram aí no carnaval e arrasaram agora também no aniversário. Então, quero mandar um cheiro para elas. A Helena da Cultura. A Helena Barbosa, Sim, e a Helena Luciana Barbosa, Studart, sim. né? E esse time novo que entrou, que é uma galera também que eu militei toda junto, né? Então, a galera lá Helena na... Barbosa é que leva Aça- o Evandro pro mau caminho. Viu aí, Helena? Literalmente. Leva pro bom caminho, mulher. É o bom caminho. E aí, com ela, assim, na cultura, o povo todo, né? A Aline, a Fernanda, o Lenildo, que foi aniversário dele ontem. Todo mundo que tá aí, a Samara, o João, essa turma nova que entrou, que é uma galera que a gente militou e sonhou muito na cultura pulsante em Fortaleza. Então, para todo esse time da cultura aí. E também não poderia deixar de mandar um cheiro para o Babado, Balada e Baixaria, que é o grupo que o Renato faz parte. Pronto. Como é o nome? Que é Babado, Balada e Baixaria. Olha aí onde tá o filho da Inês. Tá vendo, né? Porque se juntar, Ele fala baixinho, né? Se souber as peças que tá nesse grupo, então quero mandar um cheiro e para finalizar para toda a minha família que me acompanha e que eles são Ave Maria, Suporte, grandes né? militantes, eles atuam junto comigo, né? Então, e não poderia dizer, gente, cheiro pra vocês e pra Ebele, que eu lembro dando entrevista pra Inês, assim, por telefone. Thiago Matos, um cheiro, que acho que foi ele que me indicou. Eu lembro que na época a Inês, está estudando, vai se formar, porque esse povo do movimento estudantil, viu? Termina nunca, né? Termina Esse nunca. povo do movimento estudantil, eu lembro que eu encontrei a Inês, eu me formei, passei no mestrado, tô terminando. Cobra, Porque ela na ligação, vai se formar, né? Olha aí, Então, não é só quero- entrevista, é conselho. Ele cobre tudo. Então, um cheiro, gente, pra vocês e pra todo mundo que tá nos assistindo. Pois, Tô super meninas, feliz. A gente ficou super feliz de vocês terem vindo e que bom que deu certo. É só a primeira vez, vai ter Opa! outros momentos. Coisa boa, vamos ver. assim, a gente acha que o mandato de vocês é muito importante, então bora nessa luta, tá? Vamos E nessa. Valeu mesmo, muito, muito, muito obrigada, né, Inês? Foi ótimo. Nossa, quando eu digo é muito aqui. Quando tem mulher, é bom demais. É, Ave outra Maria, vibe, gostoso, outra já é vibe, bom outra vibe. demais. É outra Ah, vibe. nem senti passar. Mas virou a Bíblia Sagrada Quase, hoje. A Emily vai ficar. Ó, Ebele, agora quando Hoje vier, já- te chama de novo. O nosso editor vai ficar bravo, mas pronto. Pronto, chegamos ao final de mais uma Bíblia Sagrada, não, de mais um episódio. Pergaminho. Agradecemos demais a sua participação, sua companhia com a gente até aqui. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Se você quiser apoiar o podcast, bora apoiar, tá certo? Tem algumas maneiras, pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser também pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Na produção do episódio estivemos eu, Camila Fernandes, Ebele Rebouças participou da produção e Inês Aparecida. A gravação, edição, docinhos, moranguinhos, uvinhas, tapioquinhas é da Pro Produções, que a gente chama de paixão. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie, trilha sonora Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso, gente. Obrigada, até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.